Graça e paz em nome de Jesus. Seja bem-vinda e bem-vindo a esse lugar tão especial que de ginásio de esporte se torna o templo, o altar, o lugar da presença manifesta de Deus. E é muito bom ter você aqui conosco presencialmente. E você que está online, espero que a presença do Senhor também, como está aqui, esteja tocando sua casa, sua vida e onde quer que você esteja. Nós estamos com essa série de mensagens que fala sobre a visão de Deus para a nossa comunidade, que tem por título Razar e está muito relacionado ao nosso jeito casa de ser. E hoje, assim como já falamos sobre uma comunidade que alcança, uma comunidade que cresce, falaremos sobre uma comunidade que serve. E nesse sentido, servir tem muito a ver com privilégio. O problema é que a mentalidade de privilégio que toma nossa geração pode ser um impeditivo para a gente experimentar essa linda, maravilhosa e inigualável experiência de servir. Se tem um lugar que manifesta muito claramente qual é a mentalidade de privilégio, são os aeroportos. Quando eu estou na sala de embarque com o meu ticket na mão, eu consigo ver ali, naquele momento, grupo 5. Na verdade, eles escrevem grupo 5 para não escrever grupo último. É o último a entrar. É aquele que vai ouvir o comando da aeromoça dizendo: atenção, passageiros da zona 4 e também da zona 5, compareçam ao guichê para despachar gratuitamente a sua bagagem. Eu tinha me preparado para viajar com a bagagem de mão para chegar mais rápido. Agora eu vou ter que passar na esteira, pegar a bagagem que foi despachada. E eu fico ali olhando e só esperando o chamado obrigatório para disparar ou despachar as minhas bagagens. Logo quando começa o embarque, diz: atenção, senhores passageiros, iniciaremos agora o procedimento de embarque e pedimos que você permaneça sentado no seu lugar até que o seu grupo seja chamado. Eu falo: pronto, agora vai. Grupo 5, grupo último. E aí eu começo a ver o desfile dos privilegiados. Você que tem Smiles, Sky Club, Sky Airlines, Gold, Premium, Black, Priority Pass. Você que tem tudo menos o grupo 5. E eu me sinto, naquele momento, desprestigiado, não tão importante, sem privilégio, sem poder ter um acesso especial, sem poder ter uma poltrona com um pouquinho mais de espaço entre as pernas. Mas um dia, eu ganhei um bilhete. E no bilhete estava escrito: grupo primeiro. E eu disse: é meu dia, é minha vez. E eu não posso esconder, irmãos, o pecado que habita em mim. Quando chamou: atenção, todos os passageiros, permaneçam nos seus lugares, eu disse: logo, logo eu levanto e eu vou mostrar para esse povo que eu tenho Priority Pass. Eu tenho Gold e o Diamond. Quando ela chama o grupo 1, eu me coloco rapidamente na fila e entro e olho para os demais seres humanos miseráveis que ficaram para trás, assim como eu era. E digo: tchau para vocês. Eu vou colocar minha bagagem onde eu quero. Eu vou sentar num lugar onde tem um pouquinho mais de espaço entre as pernas e eu vou desfrutar desse privilégio. Será que esse é um pecado só meu? Quando a gente se sente valorizado, quando a gente se sente com privilégios, quando a gente se sente reconhecido, ou quando a gente entra numa fila preferencial. Porque na verdade não é só salão de embarque, isso está na vida como um todo. A nossa humanidade vive com esse dilema e esse drama. O tempo todo nós estamos querendo sentar mais perto da porta, mais à frente, ter fila preferencial, ter assento prioritário. Queremos encontrar esses espaços onde nós possamos sentir que a mentalidade de privilégio faz sentido para nós. Só que eu quero dizer para você que não se trata apenas de ter um cartão de embarque diferenciado. Se trata sobre uma estrutura social que nós temos, onde o privilégio tem a ver não com vantagem prática, como entrar primeiro, como ter um assento preferencial ou como despachar a sua bagagem do jeito que você gostaria. Quando falamos em mentalidade de privilégio, nós estamos falando de um status que é símbolo da nossa identidade. Ter privilégio na nossa sociedade tem a ver com não prática de vantagem, mas sim um símbolo de status. E isso é tão antigo quando não está para frente. Se você olhar, por exemplo, em Gênesis capítulo 3, você vai ver o primeiro movimento do ser humano de querer ser primeiro. Quem não quer ser o primeiro? Quem não quer chegar antes? Quem não quer ter o privilégio, a prerrogativa?
Adão e Eva querem ser como Deus, querem chegar antes do que os demais, querem ser os primeiros, querem ter privilégios que naquele momento eles se sentiam preteridos ou negligenciados de tê-los. Então eles comem do fruto e você conhece o resto da história. Jacó só vai reproduzir na sua vida e na sua família também o desejo de ser o primeiro. Ele quer roubar o direito de primogenitura do seu próprio irmão Esaú. Saul, um rei que é dominado pelo senso de privilégio que o poder lhe concede, não quer perder o poder a nenhuma condição. Por isso toma atitudes insensatas e se torna um rei cruel e louco nas Escrituras. Se você olhar, a família de Jesus também foi afetada pela mentalidade de privilégio. E o próprio conjunto de 12 discípulos experimentaram trapalhadas a partir do desejo de serem os primeiros. Se você ainda não entendeu isso, eu vou mostrar um texto para você onde mostra os discípulos sendo tomados pela mentalidade de privilégio, onde eles querem agir e reagir assim como a sociedade fazia com eles. E assim como você e eu queremos que façam conosco também, concedendo títulos, distinção, prerrogativas e também preferências. Esse texto está em Marcos capítulo 10, mas antes de lê-lo, eu gostaria de mostrar o contexto. Jesus está chamando os discípulos para subirem a Jerusalém. Subir a Jerusalém no Evangelho de Marcos é o seguinte: vamos subir agora porque Jesus será crucificado e morto. Quando ele fala, vamos subir a Jerusalém, o texto que eu vou ler com vocês está imediatamente antecedendo a entrada triunfal, onde eles vão entrar por Jerusalém e Jesus montado no jumentinho como rei. Antes de subirem a Jerusalém, Jesus avisa os discípulos. Esse é o terceiro do discurso da paixão. Jesus diz: eu subirei a Jerusalém, serei entregue aos torturadores, aos escarnecedores, e o Filho do Homem será morto. E o reino do Pai, o reino do meu Pai, será estabelecido. Os discípulos já escutaram uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Agora é a hora do momento do sono. É o momento da noite. Todos os discípulos já foram para o repouso. Tem 2 que ficaram na fogueira fazendo marshmallows. Um é João e o outro é Tiago. Irmãos que andavam juntos e tinham um plano bastante interessante a respeito do futuro deles enquanto discípulos. Lembra que Jesus sempre carregava 3 mais próximos com ele? Pedro, Tiago e João. Pedro não está na fogueira. E é por isso que Tiago aproveita a oportunidade e diz: João, o Senhor já nos disse que o reino de glória vai aparecer. E nós precisamos nos antecipar a esse reino de glória, João. O João olha meio desconfiado para o Tiago e fala: mas o que você está querendo dizer? Eu estou querendo dizer que nós precisamos ocupar esse lugar junto com o nosso mestre. Ele vai subir e ele disse que o reino de Deus será instalado. Jesus vai sentar na cadeira de César. Ele vai colocar um império romano para correr. Aqueles que nos oprimem serão oprimidos agora. Aqueles que nos expoliam, nós teremos a oportunidade de nos vingar. E nós teremos a oportunidade de estabelecer o reino de Deus contra esse reino perverso de Roma. João, a gente precisa se levantar. O João olha e diz: mas o que você propõe fazermos? Aí o Tiago fala: João, você é tão lerdo desse jeito? Faltou da escola dominical? Lembre-se, no reino existe o rei e existe quem senta à direita e quem senta à esquerda. Símbolo de autoridade e poder. No mundo antigo e na mentalidade sócio-histórica da época, o rei tinha 2 assessores. Do lado esquerdo e do lado direito sentavam-se aqueles que tinham o mesmo poder de mando e tinham também a mesma influência que o rei, em pequenas exceções. Por isso, o Tiago diz: vamos acordar cedo e vamos pedir para Jesus que a gente tenha o privilégio de estar um à direita e outro à esquerda. O João diz: entendi. Você quer ser o ministro da fazenda e eu vou ser o ministro do interior. O Tiago: não é bem assim. Mas a gente vai tomar o poder, a gente vai exercer controle, a gente vai ter posição, a gente vai ter status. E João, aproveita que o Pedro ainda não está sabendo disso e vamos ocupar o lugar. Porque não tem 3, só tem 2 lugares do lado do Jesus. No outro dia pela manhã, Jesus está terminando de escovar o dente, fazendo o seu skincare, se organizando ali para o dia de trabalho que ele teria. Antes de enxugar o rosto, João e Tiago já estão do lado de Jesus. Mestre, a gente tem alguma coisa para pedir ao Senhor. E aí o texto começa. É lógico que até aqui eu viajei com você para você entender a história.
Nisso o quê? No discurso de que Jesus inauguraria o seu reino, Pedro, ou melhor, Tiago e João, filhos de Zebedeu, aproximaram-se e disseram: Mestre, queremos que nos faça o que vamos pedir. Olha a petulância desses dois, é engraçado demais. É só aquela noite da fogueira, passaram uma noite sem dormir, trouxe insanidade para eles. O que vocês querem que eu faça? Disse o gentil Jesus. Eles responderam: permite-nos que na tua glória, ou seja, no teu reino, quando o Senhor sentar no trono e o Senhor mandar Roma para longe daqui, nós nos sentemos, um à sua direita e outro à tua esquerda. Eles estavam tomados pela mentalidade do terreno, pela mentalidade do reino humano. Jesus nunca falou que ele colocaria o César para correr. Ele nunca disse que o Império do Romano seria subjugado pela sua majestade. Ele nunca disse que eles inaugurariam um novo modelo de controle, domínio e governo. Jesus nunca disse isso. O reino que Jesus pregava era o celestial, mas esses dois entendiam que poderiam reinar fisicamente com Jesus e ocupar uma posição de privilégio. Então Jesus, diante daquele pedido nada coerente, é muito educado. Eu não sei se eu responderia desse jeito. Sabendo o que Jesus sabia, olhando para aqueles dois discípulos insensatos, eu teria falado de um jeito diferente. Mas Jesus, olha só, Jesus lhes disse: vocês não sabem o que estão pedindo. Jesus é um fofo, né, gente? Não, fala a verdade. Olha o jeito que ele responde. Eu dava uma voadora. Não é possível que vocês estão pedindo isso. Vocês não entenderam nada até agora. 3 anos e meio, a gente andando junto, eu falando de reino, e vocês vêm com uma burrice dessa. Aí Jesus olha e fala assim: não, vocês não estão entendendo ainda. E aí Jesus vai dar um ensino para eles. Acaso vocês podem beber o cálice que eu bebo, ou serem batizados com o batismo que eu sou batizado? Podemos, responderam eles. E de fato, aqui cálice e batismo significa sofrimento. E eles entenderam isso. E Jesus disse: vocês beberão o cálice que eu bebo, o sofrimento que eu tenho. E vocês serão batizados com o batismo que eu sou batizado, que é o sofrimento que eu vou sofrer. Mas o sentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles para quem foram preparados. Quando Jesus fala isso, o tom de voz de Jesus sobe um pouquinho mais alto. O Pedro, que está ali na surdina, escutando aquele movimento, fica indignado. Conta para os discípulos e fala: Tiago e João são traidores. E o versículo 11 atesta isso. Quando os outros 10 ouviram isso, ficaram indignados com Tiago e João. Eu fico imaginando um conflito generalizado aqui. O Pedro dando de dedo na cara do Tiago. O Felipe tentando apaziguar as coisas. O Bartolomeu discutindo com Tomé que ele era melhor que Tomé para ocupar aquele lugar. Nós tínhamos ali também o Judas dizendo: não, esse lugar pertence a mim. Afinal de contas, eu sou o homem do dinheiro e da bolsa. O conflito começa a acontecer, um empurra de discípulos. Ali parece a torcida Gaviões da Fiel com a torcida do Palmeiras, a Mancha Verde. O negócio não tá legal. Jesus fala assim: para! Oh! É como um pai chegando em casa, os 2 filhos que não param de brigar na mesa, fala: chega! Agora vocês vão me ouvir, porque quem manda aqui nessa casa ainda sou eu. E Jesus toma essa posição. Jesus assume a conversa e agora chama todos os discípulos para perto. Chega de conflito, venham aqui que eu vou ensinar para vocês o que vocês ainda não aprenderam. Jesus chamou os 12, todos eles, e disse: vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam. E as pessoas importantes exercem autoridade. Domínio e autoridade. Grave essas 2 palavras aqui. Não será assim entre vocês. Vocês sabem que, mas não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro, deverá ser servo de todos. A palavra servo é traduzida no nosso português 2 vezes, mas não é assim no literal. E já eu explico para você que deveria ser uma outra palavra aqui além de servo. Jesus contrasta 2 realidades para mostrar que esses 12 discípulos estavam operando pela lógica terrena e não pela lógica do reino celestial. Irmãos e irmãs, não vamos ser tão cruéis e julgadores com esses 12 discípulos trapalhões aqui não. Eu sei que o cenário é pitoresco, é engraçado, é insano, mas a gente vive isso todo dia na nossa vida. Nós também fazemos discursos insensatos e incoerentes com a mentalidade de privilégio, porque nós somos encharcados com essa mentalidade dioturnamente.
Começando pelo indivíduo hipertrofiado. Esse indivíduo muscularizado, que o eu está acima de todas as coisas, esse ego expansivo e abrangente, que não importa se está tirando de alguém ou movimentando vantagem para si mesmo, ferindo e prejudicando o outro, desde que eu esteja bem, o meu eu deve chegar primeiro. Você vive isso. Nós vivemos numa sociedade do eu primeiro, do chegar antes, do ter privilégio o tempo todo. Vivemos na sociedade da autopromoção, uma sociedade que eleva o ser humano, que diz que ele é a imagem que ele projeta. Então nós projetamos, nós dizemos quem nós somos, nós contamos histórias sobre nós para chegar primeiro, para ter acesso, para ter distinção, para ter destaque, para ser reconhecido, para ser visto. Nós vivemos uma sociedade que, em terceiro lugar, movimenta-se pelo customer centricity. É o cliente no centro. A mentalidade do clientelismo vazou para todas as esferas da nossa existência e da nossa convivência social. Como nós somos clientes e o cliente tem sempre razão e o cliente tem que sempre ter uma boa pós-vendas, nós nos movimentamos na vida, na igreja, no trabalho, até na família, como se fôssemos clientes que devem ser bem atendidos e devem ser recompensados em suas necessidades. O tempo todo. A maior parte da nossa jornada é baseada na mentalidade de cliente. E isso entrou para dentro das igrejas evangélicas, onde as pessoas deixaram a posição de discípulos e passaram a ser clientes consumidores. E o que a igreja faz? Se volta para os seus clientes. Porque se não oferecer um bom serviço, elas vão procurar outra em outro lugar. Esse customer centricity, que toma a nosso imaginário popular e que movimenta as nossas escolhas, está dentro da sua casa. Quando você tem a mentalidade de cliente em relação aos seus pais, em relação ao seu cônjuge, em relação aos seus filhos. A gente se porta como tal. Se isso não fosse o bastante, em quarto lugar nós temos a meritocracia. A meritocracia move cada um de nós na ideia de que eu tenho privilégios, porque eu mereço isso daqui. Afinal de contas, eu paguei o preço para estar aqui. Eu sou a recompensa do meu próprio esforço. E então o privilégio coroa nosso status de esforço e de mérito pessoal. Resumindo, tudo isso gera em nós a nossa condição estrutural, histórica de privilegiados. Onde queremos ocupar camadas sociais e desfrutar dos benefícios que essas camadas nos concedem e oferecem, para dali tirar a vantagem que nos agradam. Esse movimento faz de nós um microcosmo aqui dentro dessa igreja, onde cada um de nós também é movido pela sua mentalidade de privilégio, de uma sociedade que impõe um modelo de ser e fazer dentro de um lugar que deveria ser um modelo de ser e fazer do reino de Deus. A verdade é que nós estamos mais nos movimentando para a lógica do reino da terra, como os discípulos Tiago, João e depois os demais que entraram num conflito para terem prerrogativas, do que no modelo do reino de Deus, onde quem quer ser o maior, que seja o menor, quem quiser ser o primeiro, que sirva, quem quiser ser importante, que seja servo. Por isso que Jesus vai começar o seu discurso com os discípulos, para orientá-los e dizer: eu não escolhi vocês errado, não. Porque a hora que o conflito está naquele empurra-empurra, eu sou melhor, eu sou mais importante, eu mereço a cadeira direita, Jesus coloca a mão na cabeça e diz: meu Deus, o que eu fiz? Por que eu escolhi esse povo? Olha só, Senhor. E ele fala: Deus, o Senhor me deu isso daqui. É com isso aqui que a gente vai mudar o mundo? É lógico que Jesus não fez isso. Porque aqueles mesmos discípulos que estavam lá são os mesmos discípulos que estão aqui. É o mesmo discípulo que está aqui, com as mesmas falhas, as mesmas vulnerabilidades, as mesmas limitações. E o que Jesus apresenta aqui é o ensino para que possamos aprender a como lidar quando a mentalidade de privilégio quiser fazer uma armadilha contra o nosso coração e roubar a nossa mentalidade do reino. E Jesus começa mostrando em primeiro lugar a lógica do reino terreno. Ele diz: o reino terreno opera por aqueles que governam e por aqueles que exercem autoridade. Opera pelo modelo de privilégio. O reino terreno está baseado em ascensão, em visibilidade e controle. Eu quero ser visto. Eu quero ser percebido.
Ah, mas ninguém me notou naquele ministério. Mas ninguém me valorizou quando eu estava naquele lugar. Mas ninguém percebeu quando eu montei a mesa lá em casa. Mas ninguém notou quando eu coloquei a empresa com maiores valores para os seus funcionários. É isso que a mentalidade do terreno acontece conosco, ou faz conosco. Nos move para esse lugar de distinção, de controle, de visibilidade o tempo todo, porque ele opera nessa causa. O Império Romano marchava com seu exército, levantava poeira nos caminhos e no cardo máximo para mostrar para todos aqueles a força, o poder e o controle. É assim que muitos de nós operamos. Operamos na nossa força, no nosso poder, na nossa visibilidade. Nos expomos ao mundo para mostrarmos a nossa capacidade de influenciar pela lógica do terreno e não pela lógica do celestial. Outro movimento que pode ser percebido é a questão do poder de Roma. 2 textos são citados por Jesus aqui, que está muito relacionado ao contexto histórico da época. Roma organizava a cidade de Jerusalém e controlava toda a região de Israel. Eles tinham o que se chamava Pax Romana. Pax Romana. O que isso significava? Significava que qualquer pessoa que se levantasse ou pudesse ser um pretenso rebelde contra o império seria crucificado, morto, torturado. A crucificação era só um dos muitos elementos de tortura que Roma utilizava para silenciar a rebeldia contra o império opressor como era na época. Por isso que Jesus está imerso nesse contexto. Ele olha para os discípulos, ele olha para o seu reino, olha para o reino de Roma e diz: vocês sabem que aqueles que exercem privilégios, esses, em primeiro lugar, eles são kataquírios. Quírios significa senhor. Katá é um advérbio é um prefixo, é um prefixo de intensidade. Ele vem e diz: Senhor, Senhor. Vocês sabem que esses homens são ditadores, são senhores absolutos. Vocês sabem que quem opera pelo modelo de Roma querem se assenhorar, querem tomar o comando e o controle pela força da sua posição e da sua identidade. São gente que tem distinção, que tem patente e que tem poder para exercê-lo. E Jesus usa o segundo termo, que ele fala aos que governam, que é o termo katexousia. Esse termo também é kata-exousia, que significa controlar, governar. Ou seja, enquanto o primeiro é o que ele é senhor máximo. O segundo é o que ele faz. Ele domina, ele controla, ele governa, ele dirige. E Jesus diz: vocês sabem que no poder de Roma tem gente que tem autoridade pela posição e tem gente que governa por causa da sua função. Esse é o modelo de Roma: governo e autoritarismo. Continuando, na nossa linha da lógica do reino terreno, tem os súditos. O mundo antigo era separado em 2 categorias: os senhores e os servos, os senhores e os vassalos, os súditos. Então, na lógica do reino terreno, as pessoas são súditas, que precisam obedecer ao meu comando. E quanto mais eu me promovo na categoria da humanidade, quanto mais eu ascendo na minha pirâmide social, mais possibilidade eu tenho de declarar ao outro que ele é o meu servo, o meu súdito, e eu tenho mais gente debaixo dos meus pés. Essa palavra súdito talvez seja uma palavra forte para o nosso cenário e você não perceba e não conheça. Mas eu posso sugerir uma interpretação dela em muitos meios evangélicos dos dias de hoje. Alguns gurus espirituais, alguns que têm o poder do seu microfone em mãos, alguns que fizeram cursos de estratégia de oratória e de manipulação emocional, eles vão usar esse termo discípulo para fazer de você súdito. Por isso, você que já veio de outro ambiente evangélico catastrófico, onde você sabe que foi manipulado, abusado, judiado, você o foi quando a pessoa dizia que você era discípula, quando você era discípulo, quando na verdade era apenas um súdito, um subalterno de um guru espiritual que mandava e desmandava sobre você, só para se abastecer do veneno da sua vaidade pessoal. Agora, você quer fazer uma incursão e talvez uma aventura religiosa em outros ambientes? Cuidado! Porque pode ser que você visite lugares onde a palavra discípulo seja exatamente isso que eu disse: súdito.
onde você deve ordens e deve prestação de contas a alguém que se julga superior a você. Esses dias eu estava aconselhando uma pessoa que veio para mim e veio numa sensação de súdito. Eu disse: minha irmã, de onde você veio? E ela comentou da sua trajetória religiosa evangélica, e eu disse: aqui não é assim. Você é discípula de Jesus, eu sou discípulo de Jesus, bem-vindo à família. Mas o modelo de Roma é um modelo de imposição, onde pessoas são divididas nessas condições. Mas continua porque o modelo de Roma, o império terreno, tem a posição de prestígio que está muito relacionado à direita e à esquerda. Onde vocês querem sentar? Eu quero na direita, eu quero na esquerda. Olha, há muito tempo atrás, direita e esquerda já era posição de benefício pessoal. Irmãos, nós estamos entrando num calendário eleitoral para esse ano. E eu quero dizer que nós não devemos entrar no modelo de Roma, que se posiciona na direita ou na esquerda para colher os seus benefícios e os seus privilégios pessoais. Há um tempo atrás, em uma outra comunidade que eu pastoreava, alguém pediu para que eu me posicionasse politicamente. E eu espero que isso não aconteça nessa comunidade. Porque o nosso papel não é trazer posição política, o nosso papel é trazer interpretação bíblica. E quando essa pessoa veio falar comigo, eu fiquei interessado com aquela postura, aquela convicção, e eu perguntei: por que você acha que eu devo me posicionar politicamente? E por quem que eu devo me posicionar? Ele disse: é lógico que é por esse cidadão, e disse o nome. Porque os nossos tributos para importação e exportação estão muito altos. Os insumos estão aumentando. Nós estamos com riscos das nossas terras serem invadidas pelos indígenas. E começou a trazer um grande número de situações que afetavam a ele e não ao mundo. Então ele dizia: e essa pessoa vai ser melhor para o Brasil. E eu digo: alto lá. Essa pessoa vai ser melhor para você. Porque está relacionada à sua posição de privilégio e benefício. E tem muita gente que defende direita ou esquerda, não porque acredita na proposta desses extremos ideológicos, mas porque querem colher os benefícios dos quais são parasitas naquele lugar. Gente que não sabe defender a sua posição, mas vive num parasitário constante para suprir e se beneficiar das ideologias para si próprio. O mundo que se lasque. O mundo que se perca, mas se eu estou na direita, eu estou bem. O mundo que se perca, mas se eu estou na esquerda, eu estou bem. E é isso que importa. Isso é modelo de Roma. É muito mais antigo. Isso não é modelo de igreja. Por isso não peça para a igreja ocupar direita ou esquerda, porque ela é do trono. E quando ela se posiciona ali, é nesse lugar que ela tem que fluir. Agora, nesse modelo, finalmente, a influência, ela vem de cima para baixo, em posições e exposições, onde manda quem pode e obedece quem tem juízo. É assim que funciona. Aqui é assim. A nossa sociedade hierarquizada, com distinções, com posições, é assim que funciona. Pronto, portanto, esse é o modelo terreno. Eu pergunto para você: esse é o modelo que Cristo estabeleceu? Esse é o modelo que ele valorizou? Não, irmãos, porque o texto bíblico no versículo número 43, ele vai dizer: não vai ser assim entre vocês. Ao contrário, Jesus usa inclusive um argumento de oposição e de contraste. Então vamos lá, irmãos, dá uma olhada aqui nessa coluna. Vamos fazer a nossa própria interpretação. É isso aqui que, sem perceber, nós vivemos. É isso aqui que, sem perceber, nós trazemos para a cultura de igreja. É isso aqui que, sem percebermos, nós praticamos na nossa vida diária. É esse tipo de poder, é esse tipo de império, é esse tipo de comportamento que nós alinhamos na nossa prática diária, sem nos darmos contas de que estamos introjetando para a igreja de Jesus, para o reino de Deus, os nossos modelos insanos de sociedade competitiva. Numa sociedade estratificada, numa sociedade customizada para o seu próprio prazer. Então, a gente precisa entender que o reino de Deus não é isso que a gente tem praticado, vivido e experimentado no mundo que estamos. O chamado é para uma reflexão para o outro lado, que é a lógica do reino celestial. Essa lógica
desse reino opera principalmente pela mentalidade de serviço. Os dois estão em oposição entre si. Um é do privilégio. Qual é o benefício que eu tenho? O outro é do serviço. Como eu posso me entregar a isso? Mas vamos lá. Em oposição à visibilidade, ao controle, nós temos o serviço, nós temos a entrega e nós temos o esvaziamento. É aqui que aparece o discípulo de Jesus. É aqui que aparece o reino de Deus. Porque o irmão que entra pelo estacionamento da igreja, membro da igreja, que olha para os nossos irmãos voluntários que estão servindo com carinho naquele lugar e dizem para eles: eu vou estacionar naquela vaga ali. E eles dizem: meu senhor, não pode, porque aquele ali é para pessoas portadoras de deficiência. Ele diz: não importa, porque eu sou membro há 10 anos, eu vou estacionar naquela vaga ali. Essa pessoa não se esvazia, essa pessoa não se entrega, essa pessoa não veio para um culto, porque a palavra culto significa serviço. Ela veio para ser cliente. Ela pode até ser membro da segunda IPI, mas não é membro do reino de Deus. Ela pode estacionar o seu carro domingo após domingo no estacionamento de uma comunidade, mas ainda não participa dos benefícios do evangelho. Porque só quem entende o evangelho e opera na lógica do reino consegue esvaziar dos seus títulos, prerrogativas, interesses e privilégios. Agora, dentro desse lado, Jesus vai usar 2 palavras de confronto para cada uma delas de governo e de autoridade. A primeira palavra que Jesus vai usar, e você viu que na sua Bíblia está traduzida como servo, na verdade é diáconos e doulos. Vamos lá. Jesus disse: quem quiser ser importante, que seja diáconos. A palavra diácono não é escravo. A palavra diácono é aquele que serve, é aquele que oferece, é aquele que dá assistência. Jesus disse: se você quiser ser importante, que as pessoas te vejam servindo. Você não é importante porque tem um cartão Black. Você não é importante porque você tem um Priority Pass. Você não é importante porque o seu nome está numa rua da cidade. Você não é importante porque na sua empresa você tem a cadeira presidencial ou porque você tem uma sala individual. Você não é importante porque você é muito tempo da igreja e você não é importante porque você ocupou todos os cargos de liderança da sua comunidade. Você só é importante no reino de Deus quando você serve, quando você é diácono. E diácono não é uma função na igreja feita por eleição. Diácono é uma função do coração de todo discípulo de Jesus que se dispõe a andar como mestre. Enquanto o reino diz que você é importante pelo que você faz e mostra o reino da terra, o reino de Deus mostra que você é importante o quanto que você serve. Isso aqui é o que você faz, mas o segundo é o que você é. Então Jesus diz: quem quiser agora ser o primeiro, o mais importante, seja o que sirva, diáconos. E quem quiser ser o primeiro, seja doulos. A palavra doulos é escravo. E essa palavra é aquele que não tem identidade, aquele que não tem autonomia, aquele que não tem controle na sua própria história. É aquele que está subjugado por um senhor. Jesus diz: se você quiser ser o primeiro, aprenda a perder sua vontade. Aprenda a perder sua identidade, pessoal. Aprenda a não ser refém de uma sociedade que te caracteriza e gera uma caricatura de reino no seu coração, quando na verdade é uma grande mentira. Ei, você, quando quiser ser primeiro, aprenda que você é escravo. E escravo não tem vontade própria. Quando Jesus contrasta essas 2 ideias, ele faz uma ruptura. Reino da terra, reino de Roma, reino de Deus, reino de Cristo. E quando ele faz isso, ele mostra que ao invés de súditos, no reino de Deus tem discípulos. Discípulos que quando chegam na igreja, mais cedo, param mais longe para dar oportunidade para quem chegou atrasado, parar mais perto e chegar mais cedo aqui dentro. Discípulos que sabem quem são, independente se foram ovacionados ou lembrados depois de um grande evento de uma comunidade. Discípulos que sabem servir, mesmo quando as portas desse lugar se fecham e as luzes da ribalta se apagam, elas vão para fora para viver o discipulado com Jesus no dia a dia, servindo no trabalho, servindo a esposa, servindo os filhos, servindo o marido, servindo ao mundo. Isso é discipulado, não é posição. E sabe qual é o problema? A igreja tentou fazer um movimento contrário e tem tentado ser a senhora, quando na verdade ela é serva.
Meus irmãos e irmãs, nós somos servos desse mundo. Eu sou servo dessa igreja. Você é serva e servo do reino de Deus. Não queira fazer de uma igreja senhora, porque na era medieval isso aconteceu e a tragédia foi catastrófica. Foi simplesmente insana. E perdoe a redundância, porque é só assim que eu consigo explicar. Quando a igreja quis ser senhora, ao invés de libertar, ela oprimia. Quando a igreja se tornou senhora, ao invés de compreender, ela perseguia. Quando a igreja foi senhora, ao invés de dar vida, ela colocava na fogueira e produzia morte. Não queira ser de uma igreja senhora da cidade. Não queira fazer da sua comunidade a senhora desse mundo. Não queira que o evangelho faça de nós senhores do Brasil. Porque o nosso papel não é ser senhor de coisa alguma. Porque só tem um Senhor, só tem um Rei, só tem um Cristo. Nós somos seus servos e nós somos seus discípulos. Isso é reino de Deus. O restante é reino de Roma. É reino de Roma. E Jesus mostra que a posição principal é a posição de entrega. Não é a posição de privilégio, mas a posição de entrega. E a toalha e bacia. Não tem outro modelo de alcançar o mundo. Não tem outro modelo de ser igreja. Não tem outro modelo de fazer a diferença no mundo, irmãos. Só tem um modelo que Jesus ensinou. É pegar a toalha, a bacia, e independente dos pés sujos que estiverem na nossa frente, a gente se abaixa e lava. Pés de gente muito pobre. Pés de gente muito rica. Pés de homens, mas também pés de mulheres. Pés de criancinha que ainda amamenta no peito da sua mãe. Mas pés de pessoas na melhor idade, com grande experiência de vida. Pés de gente que a gente confia. Pés de gente que a gente desconfia. Pés de gente que a gente tem algum tipo de convivência. Pés daqueles que a gente não tem convivência alguma. Pés de gente que fala a nossa língua. Pés de pessoas que são de outras nações. Nós somos chamados para levar a cultura da toalha e da bacia. Por isso que ser comunidade que serve não é um slogan de uma igreja perfeita. Quando eu falo que o nosso pilar é servir nesse lugar, não é um slogan, uma frase de efeito para você falar, olha, somos casa, uma igreja que serve. Isso é reino. Isso é jeito de ser do evangelho. Isso é o poder do evangelho em operação. Enquanto o poder de Roma oprime, o poder do evangelho liberta. E liberta com toalha e com bacia. Irmãos, eu tenho uma história que lamentavelmente eu não posso me gloriar dela. Nós estávamos no Senegal em 2017. Quando nós fomos reformar e fazer um mutirão de reestruturação de uma escola naquele lugar, de uma base missionária. E lá tinha um caseiro que cuidava daquele espaço e daquele terreno. Esse caseiro era muçulmano e olhava para nós com um certo tipo de ameaça e até um certo tipo de ódio nos seus olhos, sabendo o que a gente representava. A gente representava um cristianismo ocidental, conquistador, que tira tudo das pessoas que nada têm. Porque é isso que o Oriente vê sobre nós. E ele olhando para aquela estrutura que estávamos fazendo e ameaçando-nos com seu olhar, eu confesso a minha carnalidade mais uma vez essa noite. Tudo que eu queria era passar longe dele. Tudo que eu queria era ficar distante. E comecei até a julgar aquele homem. Quando de repente, eu lamento não ter sido eu essa pessoa. Eu lamento não ter sido eu esse maduro. Eu lamento não ter sido eu essa pessoa sensata. Um da nossa equipe que não era pastor, não era presbítero, não era diácono, não tinha título nenhum, pegou uma lata de tinta e um pincel, e enquanto ele atravessava aquela rua poeirenta, transformou-se aquela lata de tinta numa bacia e aquele pincel numa toalha, e ele chegou na casa daquele homem e disse, eu vim pintar a sua casa. O sorriso daquele muçulmano se abre e dava para ver a distância. Aquele homem entra, pinta a casa. 3 dias depois nós estamos comendo juntos. Aquele homem está buscando água no poço para a nossa reforma. Ele está tomando ali conosco Guaraná do Brasil e experimentando pela primeira vez isso. Nós, sem falarmos francês, sem falarmos a língua local, sem falarmos uma palavra, comunicamos com toalha e serviço. Nós não, aquele homem de Deus que entendeu o propósito do evangelho, que é servir e não julgar, é servir e amar. A igreja foi chamada para pegar toalha e bacia, irmãos. Não armamentos,
Por isso, pegar toalha e bacia não é apenas vir para dentro dessa igreja e servir em ministérios. Pegar toalha e bacia não é que talvez você esteja fazendo a sua referência e dizendo: precisamos servir os marginalizados, precisamos servir os oprimidos. Eu quero dizer, e se os oprimidos estiverem dentro da sua casa? E se os oprimidos estiverem dentro do seu trabalho? E se os marginalizados são as pessoas que você expulsa da sua convivência? Porque a gente não precisa olhar para as condições inferiores econômicas, basta olhar para quem convive conosco e veremos o quanto de Roma nós temos exposto a esse mundo, ao invés da cultura da toalha e da bacia. O chamado do discípulo de Jesus é ser um ministro da toalha e da bacia, e não escolher os pés, mas levar a esse mundo um pouco de refrigério a pés cansados, sofridos e calejados por tanta dor, sofrimento e maldição. Só o evangelho que pode fazer isso, e não os nossos pretensos discursos sociais. E por fim, a influência do reino é de baixo para cima. Começa na base. Começa com você aqui. Não, a gente não precisa assumir a bancada evangélica para a gente influenciar um país que precisa de Cristo. Você não precisa ser o presidente da empresa para começar a mudar a cultura organizacional do lugar que você trabalha. Você não precisa ser o chefe da sua família com autoridade e exercer isso impondo para transformar a realidade da sua casa. É de baixo para cima, é do lugar que a gente está, é do lugar mais simples, do lugar mais inapropriado e do lugar mais improvável. É ali que você começa a lavar pés, é ali que o reino começa a ser expandido, é ali que sorrisos são levantados, é ali que corações são derretidos. O chamado da igreja é servir de baixo para cima e não impor de cima para baixo. Isso não deu certo na história, e se continuarmos querendo ser assim, o próprio Senhor Jesus vai vir e vai cortar e vai podar, porque tudo que nós temos, se não for toalha e bacia, a gente não merece ter. Eu vou dizer como pastor, e você pode aplicar para a sua vida pessoal. Olha para esse lugar que nós temos. Olha que estrutura magnífica que nós possuímos. Se isso aqui não for toalha e bacia, a gente não merece estar aqui. Olha quanta gente capaz, olha quanta gente habilitada, olha quanta gente formada já no evangelho, olha quanta gente capacitada para servir no reino. É um presente de Deus essa comunidade. Eu costumo brincar, e um amigo meu falava isso e agora se tornou meu lema: aqui na Segunda IP de Maringá, cada enxadada é uma minhoca. É impressionante o tanto de gente capaz, competente, gente cheia de Deus e gente cheia de intenção de servir. É bênção. Mas se não for para ser toalha e bacia, o que adianta essa aglomeração de potenciais? A concentração de mão de obra especializada, o que adianta? Se não for para ser toalha e bacia para Maringá, o que adianta você estar aqui com esse potencial, com essa capacidade, se não for para você sair da cadeira e vir colocar as mãos no arado? Por quê? Nós não somos merecedores de você estar aqui. Tem outros lugares que talvez possam ser melhores, porque nós infelizmente talvez estejamos negligenciando isso. Um novo tempo está sendo construído. Não é status, não é poder, não é distinção de que nós temos algo suntuoso. É toalha e bacia. Se aquele templo que está aqui pertinho de nós, sendo construído, e que em breve nós entraremos, não for toalha e bacia, a gente não merece estar dentro dele. A gente não merece. Porque tudo que o reino de Deus nos dá é para que abasteça o próprio reino de Deus. E assim também a sua vida. Agora olhe para o seu dinheiro, olhe para o seu tempo, olhe para a sua vida, olhe para o seu testemunho, olhe para o seu serviço e pergunte se de fato você merece ter isso. Porque tudo o que não é toalha e bacia, a gente não merece ter. Por isso que Jesus diz, ele roga para si o status de referência, e ele diz, encerrando a conversa com os discípulos: pois o próprio Filho do Homem, nem mesmo o Filho do Homem, veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. O teólogo Joaquim Jeremias, que é um expoente da interpretação do Novo Testamento, ele diz, Marcos 10:45 está no meio,
do Evangelho de Marcos. E não está ali por um acaso, porque ele é o centro de toda a exposição bíblica e é uma explosão do ministério de Jesus. Então ele é o centro do Evangelho de Marcos e é o centro do Evangelho de Jesus. O Filho do Homem veio, mas não veio para ser servido, e sim para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Se o próprio Cristo roga para si essa responsabilidade, pois eu, que tinha o direito de estar do lado de cada coluna pelo Império de Roma, porque eu tenho autoridade, eu tenho poder, eu sou o Filho do Homem, eu não fiz isso. Se eu que poderia não fiz, peguei toalha, peguei bacia e vou servir a humanidade, vocês deveriam fazer o mesmo. Por isso, segundo IPI de Maringá, Igreja de Jesus no Brasil, igreja evangélica onde essa mensagem chegar, eu vou traduzir essa mensagem novamente. Pois a própria igreja de Jesus, nem mesmo a igreja de Jesus, veio para ser servida, mas para servir e dar a sua vida em resgate de povos, línguas, tribos e nações. Esse é o papel da igreja, servir para a glória de Deus, como Cristo serviu ao mundo. Se nós não estamos imitando Jesus, nós estamos imitando quem, irmãos? Será que nós não estamos imperceptivelmente e sutilmente introjetando os valores de um mundo corrompido e de um reino romano, e chamando isso de igreja, chamando isso de ministério, chamando isso de pastor? Ah, meus irmãos, quem não serve, pelo jeito que a gente vê até aqui, não serve. E é por isso que Jesus estabelece a mentalidade de serviço. Eu quero explodir esse texto para você entender 4 elementos. O primeiro, quando você serve, é uma posição. Independente do lugar que você está, você é servo. Você carrega com você. Amanhã você vai estar no alto escalão da presidência da sua empresa. Sabe o que você é lá? Servo. Porque não é porque você mudou de ambiente que você muda de posição no reino. Entendeu? Quando você for trocar a fralda do seu filho, sabe o que você é? Servo. Quando você elogiar sua esposa, você é servo. Quando você bem tratar a sua família, você é servo. Porque você carrega isso por onde passar. Segundo, é intencional. Não, a gente tem que se mover para isso. Ficar na cadeira esperando um anjo vir do céu e falar: eis que te digo, minha irmã, levanta e toma prumo. Não vai acontecer, não vai. Servir é uma intenção. Você vê onde tem espaço, você vê onde necessita, você vê suas habilidades e competências e diz: eis-me aqui, Senhor, pode me colocar nesse lugar. Eu fiquei tão feliz que eu recebi uma mensagem de uma fisioterapeuta que disse assim: pastor, eu quero dedicar o meu tempo para servir pessoas voluntariamente. Eu recebi uma mensagem de uma fonoaudióloga que disse: eu estou pronta para servir com tempos da minha profissão para pessoas que sofreram com AVC na igreja. Pode trazer, eu atendo voluntariamente. Eu falei: meu Deus, isso é servir com intenção. Mas também o servir se relaciona a propósito. É missão de vida. A gente faz porque isso é uma missão que a gente tem que cumprir. E então não é só dentro da igreja. Sirva, meu irmão. Sirva. E exploda essa compreensão para além de um culto de domingo à noite. E por fim, é sacrificial. Vai precisar abrir mão do seu tempo de academia. Vai abrir mão do seu tempo de rede social. O seu dinheiro você vai precisar usar para servir também. O seu corpo vai ser preciso também. Sua vida, sua família, suas habilidades, sua faculdade, sua profissão que você sonhava, também vai. Porque quando a gente serve, a gente tem que estar disposto a entregar, como Jesus entregou. Todo esse modelo não é meu. Todo esse modelo não é doutrina. Todo esse modelo é caráter de Cristo. Ele disse: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então, quem é o modelo? O modelo é esse. Seja o modo de pensar de vocês o mesmo de Cristo Jesus, que apesar de ser Deus, não considerou que a sua igualdade com Deus era algo que deveria ser usado como privilégio. Jesus, que era Deus, não usou como vantagem. Ele não tirou benefícios disso. Antes, esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de doulos. Ele perdeu a sua identidade, esvaziou para ser reconhecido em figura humana e foi então encontrado nessa figura, humilhando-se, e foi obediente até a morte, em morte de cruz. Jesus desceu, o Deus, o majestoso, o sublime, inigualável. Ele veio, rastejou no pó poeirento de uma Jerusalém, foi crucificado, morto
mas ressuscitado. E o texto continua dizendo: pelo que Deus deu um nome que está acima de todo nome, e o exaltou, para que todo joelho se dobre diante dele e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus, o Rei, o soberano, se fez servo para mostrar uma coisa para você e para mim: que quando Jesus desce da condição divina, ele não diminui a divindade, ele eleva o padrão do serviço. Quando Jesus assume a forma de servo, ele não diminui sua divindade, ele eleva o padrão do serviço. Por isso agora a gente está num privilégio. Agora sim eu quero que você entre no privilégio. O privilégio é servir. Não se sirva de vantagem, não se sirva de benefícios, não se sirva de prioridades. Sirva a partir do reino e quem Jesus é na sua vida, porque Ele é o modelo. E o serviço é elevado porque o Deus Todo-Poderoso fez o mesmo por você e por mim. E para encerrar essa conversa essa noite, eu queria fazer só mais uma pergunta. E queria que você meditasse nela. Como seria a sua vida? Como seria a nossa vida se ela fosse a semelhança de Cristo, orientada pela mentalidade de serviço e não pela mentalidade de privilégio? Como seria a sua empresa? Como você seria como patrão? Como você seria como funcionário? Como você seria como Uber no trânsito de Maringá? Como você seria como aluno do ensino médio aqui no Colégio Objetivo? Como você seria como pai? Como você seria como mãe? Como você seria como cônjuge? Como você seria como filho? Como seria a nossa vida, irmãos e irmãs, se o que a gente fizesse na nossa vida daqui para fora fosse a mentalidade de serviço e não a mentalidade de privilégio? Pense sobre isso enquanto a gente vai ouvir essa linda canção. Reflita com seu coração e reflita sabendo que o Senhor está nesse lugar e Ele vai trazer para você a direção sobre o que é servir e qual é o privilégio de servir que você tem aqui nesse lugar. Cada vez que eu abri a minha boca, cada vez que eu olhar na direção de alguém, cada vez que passo a paz, eu chegar em algum lugar, seja a tua voz, sejam os teus olhos, sejam os teus pés. Cada vez que eu tocar um rosto em pranto, cada vez que eu fizer o que já não se faz, cada vez que em silêncio eu doar a outra face, sejam tuas mãos, venha a tua graça e o teu amor. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar. Mestre, amigo, amado Jesus, esse é o meu querer. É o meu querer. Cada vez que eu tocar no ombro amigo, cada vez que eu fizer o que já não se faz, cada vez que em silêncio eu doar a outra face, serei tuas mãos, vem a tua graça e o teu amor. Eu quero
amigo, amado Jesus, te honrar com minha vida, em tudo te adorar, mestre, amigo, amado Jesus, esse é o meu querer. Quero convidar você a se colocar em pé no seu lugar. Nós vamos orar juntos nesse momento. Se você puder fechar os seus olhos. Senhor, não deixe nos desviar pouco a pouco daquilo que o Senhor nos chamou a viver, a ser e a fazer. Que o objetivo maior da nossa visão seja se tornar como Jesus, estar com Jesus e fazer o que Jesus faz. Porque o Senhor é o nosso modelo. Servir não é um slogan dessa igreja. Servir é uma atitude do seu reino. E que o Senhor nos leve para uma semana de serviço. Que isso seja visto em famílias, em empresas, em ministérios, na sociedade, na cidadania, em qualquer lugar que nós possamos carregar o que somos no Senhor e a nossa posição em Ti de servos. Oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida. Você tem uma excelente semana. E a gente vai ter a oportunidade de fazer um ato de serviço aqui. São 2. O primeiro é que você vai servir cumprimentando o maior número de pessoas perto de você, dizendo para ela ter uma boa semana como servo de Deus. Em segundo, você vai ajudar a gente a recolher as cadeiras. E vai levar lá para o fundo, Aloysio? Você sabe se é isso? Não? Pode trazer aqui para o lado mesmo. Vai carregar as cadeiras e trazer aqui para o lado. Vamos servir uns aos outros? Cumprimente a pessoa que está perto de você. Depois a gente recolhe as cadeiras. Eu quero te servir, eu quero te obedecer.